Aplaudir a Van, gente. Vamos orar por ela, amém? Você pode estender suas mãos? Deus, nós agradecemos ao Senhor por essa manhã tão especial de celebração e alegria, ó Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos esse momento também diante de Ti, o momento da palavra, para que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações agora através da ministração, Senhor, da palavra. Fale com a gente, nós queremos aprender mais do Senhor. Abençoe a Vano, que ela vai ministrar, que ela possa fluir, Senhor, através do Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia. Vocês estão bem? Hoje a gente está muito feliz, né? Nós temos aí um dos maiores símbolos do Evangelho, né? Nós temos dois símbolos principais nas Escrituras. Um é a Santa Ceia do Senhor, que nós fazemos todo mês, sempre no primeiro domingo do mês. E nós temos o batismo, e eu confesso que eu estou muito emocionada. É muito precioso esse tempo, onde o Senhor faz festa no céu. É isso que as Escrituras dizem, né? Todas as vezes que um pecador se arrepende, há festa no céu. E nós estamos aqui hoje para celebrar e na confissão pública das meninas, né? Hoje a Júlia, a Heloísa, a Jéssica. Nós estamos como quem sonha, porque a salvação chegou nessas casas, nessas vidas. E nós aqui como família, né? Como parte da família do Senhor, a família de fé, queremos abraçá-las, encorajá-las e caminhar juntas. Porque agora, como nós cantamos, não é? Antes da nossa vida não tinha menor sentido. Antes eu era cego, mas agora eu vejo, não é? E isso é maravilhoso. Então, se eu chorar aí, gente, vocês relevem. É muita emoção nesse tempo. Hoje, aproveitando esse tempo oportuno, né, a respeito do batismo, dessa graça maravilhosa que o Senhor tem dado sobre nós, eu quero falar com você a respeito do amor de Deus que está à sua procura. Eu ia falar sobre a nova vida. Eu me preparei a semana inteira para falar sobre a nova vida, a partir de João, a conversa que está lá em João, entre Nicodemos e Jesus. E ontem eu fui orar, minha oração natural, e meu coração se inclinou muito para o texto que nós vamos ler hoje. E então eu quero dizer a você que eu vim fazer um lembrete para o seu coração que já se batizou, você que já se batizou, você que já está dentro, né, da nova vida que o Senhor trouxe, mas você também que não está. Você que de repente talvez seja uma das primeiras vezes que ouve. Você que talvez tenha ouvido já há algum tempo e o Senhor está preparando o seu coração. Eu quero te dizer uma coisa, seja um lembrete do céu. Eu sinto isso no meu espírito, um lembrete do céu. Jesus e o seu amor sempre estará à sua procura. Sempre estará à sua procura. E quando Ele encontra com você, não que Ele tenha te perdido, somos nós que nos perdemos no caminho, não é? Somos nós que nos desviamos, somos nós que muitas vezes perdemos a sensibilidade. E isso por quê? Por causa das nossas muitas carências. Isso porque às vezes nós não sabemos, nós nos prendemos naquilo que nós buscamos. Quantos aqui? Ou só eu? Quantos? Eu estava relembrando do dia que eu encontrei com Jesus, né? Eu acho que esse é um tempo oportuno para você se lembrar do seu encontro com Jesus. E eu estava me lembrando, sempre falo isso, que eu nasci na igreja, mas eu me converti mesmo aos meus 17 anos. Que foi quando eu senti um encontro com Jesus que mudou o significado da minha história. Eu era filha de pastor, eu estava todos os domingos na igreja, eu frequentava as escolas dominicais, mas o Senhor me encontrou num tempo onde eu estava buscando água dentro de um poço para saciar as minhas carências emocionais. E eu quero então falar com você a respeito da mulher samaritana. Esse é o texto que veio ao meu coração para pregar essa manhã para você. E nós vamos ler, ele está lá em João, no capítulo 4. E eu quero explicar para você a condição dessa mulher antes da gente ler esse texto.
a gente passa os olhos naquele texto, e talvez você não saiba quem eram os samaritanos, você não saiba talvez a densidade daquela conversa entre Jesus e aquela mulher, que nós vamos ler hoje. Mas antes que a gente leia, eu queria introduzir a você quem era aquela mulher. Aquela mulher, primeiramente, ela era mulher e por si só, naquela cultura, não valia muitas coisas, não é? Naquela cultura, homens não podiam conversar com mulheres. Naquela cultura, as mulheres não tinham valor de opinião. Por si só, ela, por ser mulher, já era rejeitada. Mas ela não era só mulher, né? Ela também era uma mulher samaritana. E quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram uma raça de judeus misturada. Na época em que Israel foi invadido, lá no Reino do Norte, então ele foi invadido. Muitas pessoas foram tiradas da própria nação, levadas para outro reino. O outro reino entrou com a sua população dentro de Israel. E essa população, o que significa isso? Para nós aqui nessa cultura, talvez isso não signifique muitas coisas. Nós estamos acostumados com toda essa mescla de culturas. Mas para os judeus, gente, isso não era algo bom. Até porque Deus, naquela cultura, havia proibido eles de se relacionarem com povos gentios. E por quê? Porque os povos gentios tinham outros deuses. E esses outros deuses faziam eles terem práticas completamente avessas à liberdade que Deus propunha para o povo de Israel. Por exemplo, lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, você vai ver que os povos pagãos, para agradar os deuses, matavam seus próprios filhos queimados para agradar outros deuses. E Deus, sabendo da condição humana, nós somos seres relacionáveis e completamente influenciáveis, não é verdade? O tanto de pessoas que rodeiam a sua vida, se essas pessoas, elas são edificadoras, edificantes? Vocês entenderam. Se elas edificam, se elas trazem edificação, você será também edificado. Se essas pessoas que estão à sua volta costumam ler muito, e elas vão influenciar você, daqui a pouco você está lendo muito. Se essas pessoas que estão à sua volta, elas têm costumes ruins, você vai ser influenciado, você vai começar a falar coisas que não deve. E isso é do humano, do ser humano. Deus, sabendo da nossa condição humana, sabendo da condição do seu povo, disse: então não os associeis a esses, lá em Israel. Só o que aconteceu? Por conta de Israel ter sido invadido, então os outros povos começaram a morar em Israel. Morando em Israel, a cultura deles se estabeleceu em Israel. Morando em Israel, os judeus começaram a se casar com aqueles povos que não eram. E vocês devem se lembrar, se não eu lembro aqui vocês, que Salomão, que era o rei, muito rico, não é? O coração dele se inclinou para outros ídolos, porque ele se casou e fez muitas alianças com reinos que nada tinha a ver com o Senhor. Então, para preservação, o Senhor dizia isso lá no Antigo Testamento. Mas aquela mulher samaritana, quem era ela? Ela era fruto de uma mescla cultural. Ela era fruto de uma mescla entre judeus e povos que vinham longe. Para que você precisa saber disso? Você precisa saber disso porque quando a gente lê João, nesse contexto, você vai entender que os samaritanos não se davam bem. Ela mesma diz isso, nós vamos ler. Os judeus não se davam bem com os samaritanos porque eles tinham os samaritanos como povo imundo, povo sujo. Para os judeus, povo imundo eram pessoas que não podiam ser associadas, porque se eles se relacionassem, eles também eram contaminados. Então essa mulher era uma mulher, por si só já rejeitada. Ela era uma samaritana, uma mulher que se mesclava. E ela era uma mulher promíscua. O que é uma mulher promíscua? Uma mulher que teve muitos homens. Ela era uma mulher que teve 5 maridos. E agora ela estava com um que não era o dela. E isso, culturalmente, para nós, é natural. Mas para aquela época, fazia daquela mulher uma mulher que as pessoas não podiam nem conversar. Ela era completamente rejeitada, resumindo. Mas o Senhor tem um encontro com aquela mulher. E eu quero dizer isso para você. O amor de Deus te encontra em qualquer lugar, em qualquer situação,
Em qualquer momento, o Senhor está com o coração inclinado a encontrar você e a mim, seja o ambiente que estivermos inseridos, seja onde for, o mais longe, talvez, que você tenha chegado, que eu tenha chegado, o mais longe, o amor de Deus perseguirá bondosamente você, porque Ele ama profundamente você. E aí aquela mulher naquele lugar, não é? Naquela situação, e nós vamos ler já. Você pode ter ideia de como estava o coração e a alma daquela mulher? Você pode ter ideia do quanto aquela mulher solitária, mas buscando uma água que saciasse aquela alma. Em tantos relacionamentos que ela passou, ela buscava uma resposta de amor. Ela buscava necessariamente ser amada, mas ela não conseguiu encontrar. Porque em qualquer recurso que a gente procure saciar a nossa sede, ela não vai ser saciada. Existe um amor sobre todos os outros amores. Esse nos abraça e traz sobre nós o sentido e o significado para toda a nossa existência. Não é o dinheiro, não são os relacionamentos com homens e mulheres, não são os amigos, não é a fama, não é a ascensão ministerial, não é a gente estar perto de pessoas influentes, mas é na hora que o Senhor nos encontra, que uma escama cai dos nossos olhos e o nosso espírito passa a ver o que antes não se via, o que antes não conseguia enxergar. E agora eu quero ler com você. João, no capítulo 4. Eu vou ler Nova Versão Transformadora, NVT. A partir do versículo 6, o texto é um pouco longo. A gente vai pular alguns versículos, só alguns, mas eu vou sinalizar para vocês. João, capítulo 4, no versículo 6, diz assim: o poço de Jacó ficava ali. E Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Onde Jesus sentou? Aonde? Ali, ó. Jesus estava caminhando e ele sentou no poço. Você acha que aquela sentadinha de Jesus no poço foi por um acaso? Você acha de verdade que Jesus já não conhecia aquela mulher antes de colocar os olhos nela? Você acha de fato que quando ele sentou ali, ele já não tinha todo o discorrer daquilo que ele iria falar com ela para que os olhos daquela mulher fossem abertos naquela hora? Jesus já tinha o encontro marcado com ela. E eu ouso dizer algo. O Senhor já estava preparando o coração daquela mulher antes daquele encontro. Porque eu me lembro muito bem, e eu convido você a se lembrar também, da época em que Jesus teve esse encontro com você, suas escamas caíram. E se você está aqui entre nós, esse processo ainda está acontecendo com você, tenha certeza, o Senhor está despertando o teu espírito para algumas coisas que antes você não conseguia enxergar. E eu não estou falando sobre conhecimento. Eu estou dizendo que algumas vezes o Senhor nos leva a um lugar, Ele encontra a gente bem num lugar de uma crise, onde a gente não quer mais estar do jeito que estávamos. Ou Ele começa a te dar alguns sonhos estranhos. Ou o seu coração começa a se agitar de uma forma que você nem sabe o que significa aquilo. O Senhor está chegando antes a você do que aquele encontro onde suas escamas vão cair. Aos poucos, algumas fortalezas de dentro do nosso coração vão ruindo. Elas vão cedendo. Aí a gente começa a perceber, às vezes, o quão pequena nós somos. Nós começamos a falhar. Foi assim comigo. Eu encontrei com Jesus, na minha experiência pessoal, quando eu
tão cheia de mim mesma, tão arrogante, uma menina de 16 anos, achava que eu era dona da verdade. Quando eu comecei a falhar e a me expor ao pecado, e eu comecei a perceber que eu não era tão boa quanto eu achei que eu fosse, o meu coração começou a abrir um buraquinho, um espacinho, para reconhecer o perfeito amor quando Ele se apresentou a mim. O Senhor vai construindo a sua história. E aquela mulher, nós não sabemos, as páginas da Bíblia não nos dizem, mas eu ouso dizer que o coração dela já estava muito contrito. E Jesus então sentou naquele poço com tudo marcado na cabeça dele. Aqui eu me lembro também do encontro de Jesus com Natanael. Vocês se lembram? Natanael era um discípulo de Jesus, mas antes dele ser chamado para ser discípulo, diz lá as Escrituras que Natanael estava debaixo de uma árvore. Nós não sabemos o que ele estava fazendo ali, mas alguma coisa, possivelmente uma oração, sei lá, como estava o coração de Natanael. E aí quando Jesus chama Natanael, Jesus fala algo para ele, né? O que ele fala mesmo? Natanael, você é um homem justo. Você é um homem reto. Eis aí um judeu correto. E Natanael virou para ele e falou: da onde você me conhece? Você nunca me viu. Nas minhas palavras, claro. E aí Jesus diz assim para ele: eu te vi, Natanael, debaixo daquela árvore, Natanael. Eu te vi porque os olhos de Deus chegam antes em você. Os olhos de Deus estão em você antes de você ser colocado no ventre da sua mãe. Não é um acaso você ter nascido, querido. Nunca foi. O plano do Senhor nunca é perdido. Você pode ter nascido numa cultura errada samaritana. Você pode ter nascido como se fosse algo errado, como se fosse uma aberração na sua família. Deus projetou você e nada destas coisas são reais. Você é marcado pelo amor de Deus e Ele continua perseguindo você e a mim todos os dias da nossa vida. Todos os dias a bondade, a misericórdia nos persegue e nos alcança. Todos os dias da nossa vida. Vamos continuar? Então Jesus começou um diálogo com aquela mulher. Versículo 9 agora, eu quero ler com você. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Lembra do que eu disse? Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que você me pede água para beber? E Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você. Se você imaginasse que presente Deus tem para você hoje, e com quem você está falando, quem chegou até você, você me pediria e eu lhe daria água viva. E Jesus falou aquilo para ela porque Ele sabia que ela era uma mulher sedenta. Jesus falou: eu tenho o que você procura, mulher. E eu digo aqui, o Senhor tem o que você procura. Sua alma está cansada? Sua alma está exausta? O Senhor tem o que você procura. Versículo 10. Aliás, versículo 11. Mas você não tem corda nem balde, continua a mulher. O poço é muito fundo, disse ela. De onde você tirará essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor do que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Ainda essa mulher não tinha percebido que ela estava diante do autor e consumador da fé. Ela ainda não tinha percebido, mas Jesus não precisa que você saiba quem Ele é. Quando Ele se apresenta a você, Ele mesmo se revela. Não está baseado no quanto você conhece sobre Deus. Se você, assim como eu, era filho de pastor e sabia tantas coisas da Bíblia. Ou se você, talvez, não tenha sabido nada ainda da Bíblia. Não importa o quanto você conheça, a revelação de Deus sobre a nossa vida não está baseada no quanto a gente conhece nas Escrituras ou em qualquer lugar de falar sobre Ele. Está baseada na revelação. 13. Jesus respondeu: quem bebe dessa água logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou
nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Jesus aqui dizendo, existe um outro tipo de vida, mulher, você não precisa ficar ainda se debruçando, se humilhando em cada relacionamento, você não precisa buscar o que a sua alma procura em qualquer outra coisa. Existe uma água que sacia sua sede e faz você ter sentido de existência. 15. Por favor, Senhor, então me dê dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. E Jesus disse, vá buscar o seu marido. E então ela disse, eu não tenho marido. E Jesus falou, é verdade, você não tem marido, pois você teve 5 e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. E o Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Uma coisa muito interessante que acontece quando a gente encontra com Jesus é que a gente começa a ver a nossa realidade por uma outra perspectiva. O Senhor chega sobre a nossa vida e Ele extrai aquilo que a gente faz questão de esconder. O Senhor chega na nossa vida e Ele revela as áreas de vulnerabilidade que estão dentro de nós para nós mesmos. Porque o ser humano, todas as vezes que tem uma carência, que tem medo de rejeição, que tem os seus medos, tantos medos, que é marcado por traições e é desconfiado. Porque todas as vezes que eu e você, a gente entra dentro de uma dor e a gente não consegue confiar nas pessoas, seja lá qual é a sua dor, a gente faz o quê? A gente não expõe, a gente se tranca, a gente se fecha porque a gente quer se sentir seguro. É ou não é verdade? Ou sou só eu? Só que quando o Senhor chega, veja, o Senhor chega na nossa vida para nos mostrar que existe uma vulnerabilidade que Ele quer curar. Que existe um buraco dentro do nosso coração, por mais que a gente disfarce, que Ele quer se apresentar e solucionar de uma vez por todas, para que todo o nosso ser seja curado. E quando Jesus expõe aquela situação da mulher e faz ela falar uma coisa que estava presa dentro dela, talvez o motivo da maior frustração daquela mulher fosse exatamente ela não ter conseguido casar com um homem que ela se sentisse amada. E ela expõe aquilo. Jesus então olha para a ferida dela graciosamente, não a humilhando, porque Jesus jamais fará isso com você. Por isso é o lugar mais seguro de você dizer a Ele exatamente o que tem dentro do teu coração, sem que você precise ficar ali jogando mantos, cobertores, acobertando. Ouça, o amor de Deus está te cercando. E quando Ele cerca você, você não está inseguro, você não está num lugar de risco, você está num lugar seguro. Então naquele lugar é possível ser você. Talvez seja o único lugar do qual você possa assumir as suas vulnerabilidades e você não será julgado ou condenado por elas. Antes, você será encontrado e abraçado, porque o amor de Deus está sobre você. E aquela mulher, quando viu Jesus e confessou aquelas coisas, Jesus já sabia das coisas. Ouça, a gente às vezes tem medo de dizer coisas do nosso coração, porque a gente acha que Jesus vai ficar espantado. E Ele não tem maturidade emocional de nos ouvir, não é verdade? Oh, meu querido, estas coisas são nossas. Vulnerabilidades, dificuldade com as nossas emoções são nossas. O nosso Deus está sobre tudo isso. Ele te conheceu muito antes. Ele sabe da sua história muito antes. Ele chorou as suas dores com você. Talvez você esteja aqui e você pense, Deus nem se importa. A verdade é essa. Deus não se importa comigo. Eu pensava assim. Mas eu quero dizer para você que eu vim essa manhã para dizer que o Senhor está com você, do seu lado.
dentro de você, à sua volta, por detrás e por diante. Ele coloca a sua mão sobre você, e o motivo de você não ter sucumbido em tantas experiências da sua vida é porque Ele sustentou você, ainda que parecesse ser invisível naquele poço da onde você foi tirar a sua água. O Senhor encontrará você em cada poço que você for parar para beber a água. O Senhor Jesus tem todo o amor que te encontra, que quer te abraçar. E nós não estamos falando apenas do início da jornada cristã dela também, mas a sua vida quando diz sim, meninas. Quando a gente diz sim para Cristo, a nossa vida é marcada por encontro nos poços da nossa alma. A nossa vida é marcada por um Cristo que sabe onde desentulhar os nossos poços. Ele sabe como nos conduzir à vida. Essa é a nova vida. A nova vida não é um encontro só. A nossa nova vida são encontros e encontros e encontros com o Senhor das nossas almas. E nós vamos mudando, a nossa vida vai tomando um novo rumo, uma nova perspectiva, nós vamos amadurecendo, as dores vão saindo, nós vamos sendo curados. Oh, no versículo 21. Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importa se você adora o Pai num monte ou em Jerusalém. Não importa. Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. E o plano sobre a sua vida e a minha vida é Deus te tornar este adorador. Um adorador que sabe entregar a sua vida ao Senhor, que confia no Deus da sua alma, que realmente experimenta da própria água que é o Espírito Santo brotando dentro de si num dia muito difícil. Esse é o Senhor das nossas almas. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é Espírito. E é necessário que os seus adoradores, aqueles que dizem sim, o adorem em espírito e em verdade, com toda a sua alma. E a mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, ele virá. E quando ele vier, ele nos explicará tudo. E no versículo 26, queridos, é o auge dessa conversa, na minha perspectiva. Então Jesus lhe disse: eu sou o Messias. Eu que saí do céu para parar nesse poço, para encontrar com você. Eu sou o Messias que vai dizer para você a razão da sua existência. Eu sou o Messias que vai trazer para você a razão do porquê você veio parar na terra. Eu sou o Messias que vou alinhar sua vida de um modo como nenhum poço, nenhuma água seria capaz. Eu sou o Messias que vou trazer para você uma cura tão profunda, um alinhamento tão profundo, uma revelação tão profunda. E você, enfim, se sentirá plenamente amado e amada. Então os olhos da mulher samaritana se abriram completamente. O bom encontro com o amor de Jesus abre os nossos olhos. E aquela mulher que antes argumentava tantas coisas, de repente, naquela revelação, percebe aquele amor que entra dentro do seu peito de uma forma como nunca antes. Nenhum marido, nenhum sonho, nenhum projeto, nada na vida daquela mulher a impactou tão profundamente, porque essas coisas acontecem quando nós nos encontramos verdadeiramente com o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, porque Ele não fica numa superfície humana, queridos.
Ele não fica numa superfície humana. Ele não só traz benefícios para a sua alma. Ele não só alinha suas emoções. Não, Ele não só resolve conflitos familiares. Essas coisas todas são tão reais. Mas existe algo tão profundo. Tão profundo. Ele, quando se revela a você, entra numa dimensão no seu espírito como nada é capaz. Nada é capaz. Foi isso que me manteve aqui. Foi quando o Senhor se encontrou comigo naqueles dias e eu me via tão pequena, tão errante. Mas em algum momento naqueles dias, o Senhor fez as minhas escamas caírem e eu me senti tão amada. Mais amada do que meu pai poderia me amar, mais amada do que minha mãe poderia me amar, mais amada do que os namorados que eu tive, mais amada do que qualquer trabalho, mais amada. E de repente, meu coração se encheu da revelação de que o Cristo, Filho de Deus, se fez carne, habitou entre nós, viveu a nossa vida, morreu a nossa morte, ressuscitou ao terceiro dia e hoje Ele vem nos encontrar nos poços das nossas almas. Esse é o Cristo, o qual hoje confessaremos ali junto com as nossas irmãs. O Cristo que muda o sentido da nossa vida. E eu sei que isso não é obra da carne, é obra do Espírito. Então a minha oração, o meu desejo, o meu anseio é que você que está sendo despertado, talvez era balela, talvez era tão confuso para você, talvez você viu muitas pessoas cristãs na sua vida falharem com você, talvez você tenha vivido experiências tão ruins com autoridades espirituais, com família talvez que era um representante do Evangelho, mas eu quero dizer algo: Deus não está contido nas nossas más experiências, Ele não está represado nas águas paradas da nossa alma, Ele está além, e Ele é tão profundo e tão grande, Ele é capaz de virar a nossa vida e o sentido da nossa busca. Aquela mulher, quando recebeu a revelação, quando Jesus disse: sou eu, o Messias que fala com você, particularmente, mulher. Eu não estou nem aí que você é uma samaritana. Eu não estou nem aí que você teve 5 maridos e agora você tem um que não é seu. Eu não estou nem aí porque você talvez tenha sido revoltada. Eu não estou nem aí para estas coisas que vulgarmente me separariam de você. Eu estou nem aí é a questão da separação. Eu, na verdade, me importo com você. E essas coisas que estão em volta, que parece que vão nos afastar, não nos afastam. Porque o amor de Deus continua na sua volta, dentro de você, perseguindo você, acordando você, despertando você, falando com você, quando você é um bom menino ou uma boa menina, ou quando você não é. Porque o amor de Deus não está baseado em o que nós fazemos, está baseado na sua fidelidade, na sua essência. Ele é o amor que te procura e Ele continuará fazendo isso todos os dias da sua vida, até que as escamas dos seus olhos caiam, até que as escamas dos nossos olhos caiam e abrace essa fé que é um presente de Deus. A palavra nos diz que a fé, ela não é algo feito por nós homens. Não são as nossas obras que podem gerar fé. Acho que o Tiago leu isso hoje. A fé é um dom, um presente gratuito de Deus para você. Ela começa em Deus. Então, meu querido, minha querida, quando nós somos despertados para esse relacionamento tão maravilhoso com a presença sagrada de Deus, tenha uma convicção: o seu sim é somente uma resposta de uma pergunta que Jesus Cristo está fazendo para você. Você quer me seguir?
eu quero te mostrar uma nova vida. Todas as vezes, vez após vez, vez após vez. Às vezes no meio do caminho nós nos perdemos. Às vezes encontramos com Jesus, temos essa onda de revelação, e no decorrer da nossa vida, da nossa jornada, alguma coisa acontece. E nós reclinamos porque temos medo, ou por qualquer outro motivo, ou porque algo foi muito atrativo. Seja lá o que for, qual é esse motivo, eu quero dizer para você, nesse momento, Deus não desistiu e não vai desistir de você. O amor de Deus te procura. O amor de Deus te procura. E a nossa parte diante de tanta graça, de tanto amor, é simplesmente abraçar o presente que Ele está nos dando e nos render. Talvez a rendição, e aqui eu quero encerrar, talvez a rendição da nossa parte, queridos, seja a parte mais difícil para nós. É a gente desistir dos nossos jeitinhos de fazer a nossa vida dar certo. Talvez o nosso plano era um, e quando Jesus chega na nossa vida, Ele nos propõe outra coisa. E como é desafiador, nesse momento, a gente assumir uma posição ativa na nossa fé. Porque o presente da fé a gente recebe e abraça, mas a gente sempre é convidado a dar um passo a mais. Aquela mulher samaritana, depois de grande revelação, você vai ler na sequência, lê na sua casa. O que acontece com aquela mulher? Ela fica tão maravilhada. Vamos ler? Vamos ler. No versículo 27. Naquele momento em que Jesus disse para ela, sou eu. O Messias, sou eu que você está procurando. Seus discípulos voltaram, ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, lembre-se do que eu disse no início, mas nenhum deles se atreveu a perguntar o que o Senhor quer, ou por que a conversa com ela. Seguinte, a mulher então, o que ela fez aqui? O que ela fez? Deixou a sua vasilha, ela abraçou a fé, e ela abandonou um instrumento que fazia com que ela buscasse a saciedade em alguém ou em algo. É simbólico. O Evangelho de João é muito simbólico. Tudo que você vai ler ali vai estar cheio de símbolos espirituais. E aqui ela deixa na hora o cântaro, em algumas traduções, o cântaro no chão. Ela deixa ali junto à água daquele poço que não iria saciá-la, e ela correu de volta para o povoado, dizendo a todos, próximo, venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que ele não é o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Até aqui. Lá para frente, você vai ver que todas as pessoas que encontraram com Jesus a partir do testemunho daquela mulher samaritana se converteram, e eles disseram assim, agora nós não acreditamos porque a base do teu testemunho, agora nós acreditamos porque nós temos provado, porque quando nós nos encontramos com Deus, com Jesus, e o seu amor nos abraça, algo acontece aqui dentro e a gente começa a mudar. É ou não é? As pessoas em nossa volta começam a perceber algo novo, e isso desperta essas pessoas para que também possam conhecer quem é este homem, quem é esta pessoa, quem é este Deus que transforma tanto alguém. São as nossas posições de fé junto com Cristo, há uma vida pela frente a ser vivida. E nessa manhã, eu só quero enfatizar que o amor de Deus está à sua procura. Ele te viu. Ele te vê. Ele te encontra. Ele cuida de você. Ah, mas por que então aconteceu isso ou assado? Vai chegar uma hora que você não vai precisar saber o porquê. Você só vai sentir que está seguro e que Ele sempre esteve ali.
Esse é o Cristo que nós servimos. Esse é o nosso Senhor. O amor de Deus vai encontrar você no tempo de hoje. Essa é a oportunidade, mais uma vez, para todos nós, todos. O Senhor Jesus tem um amor para ser revelado nessa manhã sobre todos nós. Amém? Eu gostaria que você ficasse em pé. Hoje, meninas, é uma constatação, né? Vocês vão falar publicamente aquilo que já aconteceu aqui dentro com vocês. Nessas nuvens de testemunhas, vocês vão declarar a fé de Jesus, a fé nesse Senhor, nesse bom encontro que Ele já teve com vocês. E isso é maravilhoso. O início de uma grande jornada. Ah, que jornada! Que muda os sentidos da nossa vida, que muda os nossos sentidos de procura, que preenche lacunas do nosso ser. E só Ele sabe o que Ele tem guardado para vocês. Nós não sabemos, nós só sabemos que todos somos filhos, não é? Todos somos amados, todos somos chamados, é isso que nós pregamos. Mas existe algo específico dentro de vocês, que o Senhor cada vez mais vai extrair. Característica do Cristo em vocês. E nós estamos muito felizes em celebrar. Então, em todo tempo, olhe para o Senhor. Em todo tempo, lembre-se de que Ele está presente nos dias bons e nos dias ruins. Porque os dias ruins, eles vão continuar chegando. É inerente, a vida é essa. Mas a grande diferença é que você e eu vamos passar os nossos dias. Todos nós passamos os nossos dias agora, aliançados num Deus que tem água para nos dar, que sempre vai ter consolo para nos dar, que sempre vai nos lançar nos desafios novos para que a gente realmente perceba quem a gente é. Esse é o nosso Deus. E eu quero abençoá-las juntamente com essa igreja, nesse tempo tão precioso, onde os céus pararam para ver e assistir, porque é isso que as Escrituras dizem. Então é nisso que eu creio. O Senhor, o nosso Salvador, aquele que deu sangue e a vida por cada um de nós, hoje Ele se levanta do trono e os anjos fazem festa, porque a salvação chegou. É um tempo novo e nós as abençoamos com toda sorte de bênçãos nessa nova jornada incrível que o nosso Salvador tem para cada uma. Vamos orar? Levanta suas mãos. Levanta suas mãos. Se essa palavra falou com você, se ela te moveu a algum sentido, eu gostaria que você colocasse a mão sobre o seu coração. Só você, que essa palavra tocou profundamente. E que você orasse ao Senhor das nossas almas. Oh, Jesus, entra mais profundo. Ore você comigo, entre mais profundo no meu ser. Eu quero que as escamas dos meus olhos caiam mais uma vez. Eu quero que elas caiam talvez pela primeira vez. Eu quero que o Senhor venha, Deus, entre na minha vida e me dê dessa água. E eu abençoo, Senhor, este lugar, as pessoas que estão aqui, porque talvez, Senhor, como sementes, o Senhor esteja lançando palavras no decorrer do tempo. E eu peço, Senhor, que pelo Teu Espírito essas palavras encontrem, Senhor, um espaço para germinar, para nascer e para transformar cada alma e cada coração, no nome de Jesus. No nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir ao Senhor. O Senhor é bom, o seu amor está sobre nós, e por conta desta verdade nós vivemos uma nova vida, em nome de Jesus e para a glória do nosso Senhor, amém. Antes de eu falar, tu contava sobre mim. E tu tens sido tão bom.
Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Jéssica, querida Jéssica, você confessa o Senhor como seu único e suficiente Salvador? Sim, Você promete diante de todas essas testemunhas viver a sua vida agora para o Senhor Jesus? sim, Você declara diante de todos nós que seguirá a palavra do Senhor sem nenhum resquício de travas? sim. Então, Jéssica, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Júlia, você confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim, Você declara diante de todo esse povo que você seguirá Jesus até o fim da sua vida? sim, Você declara diante de todos nós que seguirá a palavra do Senhor, toda ela, como instrução para a sua vida durante todos os dias? sim. Então, Júlia, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se
Declara aqui diante de todos que o Senhor Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Sim. Você declara diante de todos que seguirá a palavra do Senhor até o fim da sua vida. Sim. Você declara que seguirá Jesus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com tudo que tem dentro de você. Sim. Então, Elô, nós te batizamos agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Traz-nos para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, aleluia! Dê uma salva de palmas para Deus, o Espírito Santo que está neste lugar. Sim. Oh, sim, sim, festa no céu, festa no céu, festa na adoração e vida, festa na adoração e vida. Sim, Deus, sim, receba essa adoração, receba essas vidas, esses corações disposto a caminhar segundo os teus pensamentos e teus propósitos. Sim, Espírito de Deus, te adoramos nesta manhã. Que toda glória, toda honra seja dada a Ti. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado, Pai. Nós entregamos esse tempo, Pai, em adoração, em entrega, Pai, por esses corações que decidiram dar um passo de fé para aceitar verdadeiramente caminhar segundo os Teus propósitos. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por nos permitir vivenciar esse momento na Tua presença, vivenciar esse tempo tão marcante, Jesus, tão marcante como igreja, um antes e um depois desse dia. Obrigado por esse novo nascimento, Jesus, esse novo nascimento. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos proporcionar essa oportunidade. Nós te adoramos esta manhã. Essa chuva, o que significou para essa igreja? É tão profético, é tão determinante, Pai, que ministra nossos corações. Obrigado, Espírito de Deus. Amém e amém. Dá uma salva de palma aí, forte. Aleluia. Aqueles que estão conosco,
que vieram aqui talvez pela primeira, segunda, terceira vez. Talvez você esteja aqui conosco e você ainda não aceitou Jesus Cristo. Ou talvez você esteja aqui entre nós e você passou um tempo longe dos caminhos de Jesus. Eu gostaria de, neste momento, perguntar a você se você deseja dizer sim ao Senhor. Nós não estamos falando que vamos batizar você agora, não. Nós estamos dizendo se você deseja dar um passo neste dia, dizendo sim para o amor dele que tem transbordado para reconciliar e amar e abraçar você. Existe alguém? Se existe alguém, levante a sua mão. Vem aqui à frente. Alguém aqui? Tem mais alguém? Faça um sinal assim com a sua mão. Se existe mais alguém querendo dizer sim ao nosso Senhor. Amém? Amém. Nós estamos muito, muito felizes. Amém, amém. Vamos aplaudir o nosso Deus? Por favor, vai ser lá. Aleluia. Uau, não consigo me segurar, gente. Estou quase até mergulhando aqui, viu? Gente, que passo que vocês deram, viu? Se preparem que esse 2024 Deus vai colocar ponta cabeça vocês. Viu? Quando Deus pega mesmo, pega 100%. E quando Deus ama, nos ama com um amor muito intenso, que a gente não consegue explicar. Por isso que a palavra de Deus, ela fala: basta-te da minha graça, cara, porque você não vai entender o meu amor. Então, gente, que decisão, que decisão. E quem ainda não se batizou, esse ano vai acontecer de novo. Então se prepare, nos procure, que eu sei que esse 2024 é muito doido. Deus vem com tudo, gente. Deus vem com tudo. Quem prepara tudo é Deus, não é a gente, não é a Igreja Adoração e Vida. Quem está fazendo acontecer é Deus. É Deus, não é vontade humana, é vontade de Deus. Então você que está afastado e quer renovar seu pacto com Deus, se prepare, viu? Você está andando pelas beiradas, Deus vai te colocar no centro, vai te virar, eu sempre gosto de falar: Deus pega na entrada, na saída, na descida, na subida, pela janela, pela porta, pelo teto. Deus é Deus, como foi ministrado hoje, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Amém, amém. Que Deus te abençoe, viu? Que a graça e a paz do Senhor te acompanhe, viu? E se prepare, que esse é um ano de bênção, de muita bênção. Que você tenha um excelente domingo, que você tenha uma excelente semana, um excelente ano na presença de Deus. Chore na presença de Deus. Venha, amém. Que Deus te abençoe. Um bom domingo.